Bruhim Abaim, muito boa noite. Sabem que, independente de quanto brasileiro nós somos, a gente fala português, e quanto a gente joga bola ou deixa de jogar, tem uma coisa que qualquer pessoa consegue entender com certeza. O que é? Que a pessoa pode, muitas vezes, num jogo de futebol, se ele for observar, tem gente que é mais conhecedor. Ele sabe todas as regras de quando a pessoa fica impedida, quando não fica impedida, ou qual é a função específica do juiz versus do bandeirinha. São funções diferentes. Tem gente que é muito conhecedor de futebol. Regras, até onde exatamente o goleiro pode colocar a mão, e daí por diante. Mas, meus queridos, independente de se a pessoa conhece todas as regras, ou médias, ou quase que nada, tem uma coisa que todo mundo tem que estar convicto e certeza sabe desse fato. Qual é? Tem um objeto que ele é muito barato, muito mais barato do que a arquibancada do estádio, muito mais barato do que a chuteira sofisticada dos jogadores, do que o uniforme dos jogadores, aquelas propagandas, aquele placar maravilhoso digital, muito mais barato do que isso. E muito importante, o objeto se chama bola de futebol. É verdade, porque qualquer jogo de futebol, a pessoa sabe de regras, etc e tal, tem investimentos, mas espera aí. Se você tiver o melhor jogador e o passe desse jogador custa milhões de euros, ainda assim, olha, se não tiver aquele objeto redondinho lá, aquela bola de futebol que talvez custe 100, 150 reais, ou uma coisa assim, irrisória comparado com tudo que está lá, não tem jogo de futebol. Não precisa ser muito conhecedor para entender isso. O que isso tem a ver com a gente? Sabem que na vida a gente vive e a gente cuida de muitos detalhes importantes, arquibancadas das nossas vidas, que são importantes, juízes, bandeirinhas das vidas. Por exemplo, no paralelo aqui, saúde, importantíssimo, família, no question, educação dos nossos filhos, da nossa própria pessoa, é um investimento. Valores, também é um investimento, que valores a gente tem ou deixa de ter. Mas tem uma coisa que é talvez que a gente não pode deixar do lado, como se fosse, com todo respeito, a bola do mundo, a bola de futebol, e sem ela não tem jogo, apesar de ter muitas coisas que são importantes, paralelo ao jogo de futebol. Acompanhem comigo. Em Parashat Terumah, mas antes disso, vou contar para vocês um pequeno exemplo do Hafetz Haim. Hafetz Haim ajuda a gente a entrar melhor no assunto, eu acho. Lembrei agora. O Hafetz Haim conta para a gente o seguinte, que tentem imaginar um pequeno exemplo, uma criança de 4 anos, uma menina de 4 anos, está com a boneca dela no colo. De repente a boneca cai. A menina começa a chorar, e pode demorar 5, 10, 15 minutos, e 15 minutos barulhentos, incômodos, para os pais acalmarem a menina. Agora diz o Hafetz Haim, tenta pegar essa menina e 30 anos depois, filmar aquele momento e mostrar para ela 30 anos depois. Ela vai falar para si mesma, uau, que bobeira, eu estava chorando por um pedaço de plástico que caiu no chão. Então, óbvio que para uma criança de 3 anos chorar por isso é importante e a gente tem que saber lidar com esse choro porque para a criança aquilo é uma vida. Mas quando já cresceu, peraí, a pessoa não pode continuar igual. Então, a gente tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa de vez em quando redefinir elas. A nossa bola de futebol, do nosso jogo, com todos os detalhes que estão em volta, não pode faltar uma bola de futebol. E essa bola de futebol de vez em quando precisa ser redefinida, porque a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a nossa vida vai se sofisticando, as nossas ideias também têm que criar uma sofisticação. Isso que nos leva ao tópico de hoje. Parashat Terumah. Sefer Shemot, Parashat Terumah, Mishkan, tabernáculo. Hashem diz para a gente o famoso passuque que todo mundo conhece. Quando Hashem falou, olha, vocês precisam construir um Mishkan para mim, ele vai vir da contribuição de vocês, Yehudim, diz Hashem para a gente no Sefer Torah,
Vaikhu li terumah. Peguem para mim uma porção, uma tzedakah, vamos chamar assim em português, que vocês vão me dar alguma coisa dizendo a Hashem para construir o Mishkan. Então, um deu ouro, outro deu prata, outro deu bronze, e aí foi construindo-se o Mishkan. Agora, a palavra Vaikhu é uma linguagem não de dar. Em hebraico, Vaitnu é dar. Quando eu dou para o Mishkan, deveria estar escrito Vaitnu e não Vaikhu. Vaikhu é pegar. Então, quando eles deram para o Mishkan, Hashem falou, olha, pega para mim uma trumá. Peraí, é dá para mim, não pega para mim. O Midrash, aproveitando essa palavra um pouco difícil, que deve estar ensinando alguma coisa para a gente, fala, por que está escrito Vaikhu li trumá e não Vaitnu li trumá? Me dê, porque a gente está dando para Hashem, não pegando. Então, o Midrash traz uma parábola, eu queria compartilhar ela com vocês e tem um aprendizado maravilhoso aqui. É o seguinte, diz o Midrash o seguinte, uma vez, diz o Midrash, uma parábola, um businessman, ele trabalhava com linho, e havia outro businessman que trabalhava com fragrâncias, essa é a linguagem do Midrash. E aí, o do linho fez um trade e deu o linho dele para o dono das fragrâncias, e o outro trocou. Então, diz o Midrash para a gente, olha que interessante, quando o dono do linho deu o linho para o dono das fragrâncias, o dono das fragrâncias deu as fragrâncias para o dono do linho, o que aconteceu? Diz o Midrash, que agora cada um tem outro objeto, mas perdeu o objeto inicial. O dono do linho não tem mais o linho, ele tem fragrâncias, mas ele perdeu o linho. Diz o Midrash para a gente o seguinte, olha, é diferente. Torá é diferente. Por quê? Torá tem um ponto positivo que o business não tem, assim diz o Midrash. Acompanhem comigo. Que Torá, se uma pessoa sabe uma Gemara, por exemplo, ele ensina para o colega dele, e a colega dele sabe outra Gemara e ensina para o primeiro, agora os dois têm duas Gemarot na mão. Eu tenho a Gemara que eu já sabia e a que eu aprendi. E o segundo, meu colega também. Então, diz o Midrash, olha como a Torá é diferente. Torá é Vaikhu, porque a gente pega a Torá, porque é diferente de um business. Um business, quando eu vendo alguma coisa, eu perdi aquilo, em troca eu ganhei outra coisa. Já a Torá a gente nunca perde. Assim diz o Midrash. Queridos, queria fazer uma pergunta para vocês. A pergunta tem que ser feita aqui, peraí, qual a comparação da Torá com o business? A Torá devia ser comparada com outro conhecimento, não com business. Explico para vocês. Deveria comparar, por exemplo, com matemática e física. Se um professor de física ensina física, para um professor vamos pegar uma matéria bem diferente. Biologia. Então agora o professor de física ensinou biologia e o professor de biologia ensinou de volta física para ele, ou matemática, ou o que for. Então agora os dois professores têm duas sabedorias. Igual Torá. O Midrash, falou para a gente, compara com o businessman. Óbvio que o businessman, ele abriu mão de objeto para pegar outro. Mas isso não mostra a grandeza da Torá. Se a gente quer ver a grandeza da Torá, devia comparar a Torá com outra sabedoria e falar que a Torá é melhor, não com business. Então a pergunta que tem qual que é o plus que a Torá tem? Está escrito Vaikhu, que é uma aquisição, diferente de qualquer outra coisa. Aparentemente, numa ciência, quando um ensina uma matéria para o outro e o outro ensina outra matéria para ele, agora os dois têm o conhecimento das duas ciências, que é igualzinho em Torá. Midrash muito difícil de entender ele de forma verdadeira. Lê ele de uma forma Hello Kitty, qualquer um consegue, mas o que o Midrash está querendo ensinar para a gente? Uma vez eu escutei do Merosh Yeshiva uma explicação brilhante desse Midrash. Olhem que interessante, queridos. O Midrash vem ensinar para a gente que a Torá tem algo que nada mais tem. O que é? Diz David HaMelech no Tehilim o seguinte, assim explicou o Merosh Yeshiva e assim eu aprendi e comunico a vocês. Logo no comecinho do Tehilim, o segundo verso do Tehilim, logo no comecinho, David HaMelech diz, uau, que im betorat Hashem, sortudo é o homem que anda com a Torá de Hashem, o Torato yegiyomam valayla, e na sua Torá ele estuda dia e noite. Pergunta a Gemara, peraí, David HaMelech fala, olha, sortudo é o homem que estuda a Torá de Hashem, e na sua Torá ele se envolve dia e noite. Peraí, é minha Torá ou Torá de Hashem? David HaMelech primeiro fala Torá Hashem, e depois fala Torato, a minha Torá, a Torá da pessoa.
Então, diz a Gemara para a gente o seguinte, que no começo é a Torá de Hashem. Depois que a pessoa estuda, acaba sendo a Torá da própria pessoa. O que quer dizer isso? Por que no começo é a Torá de Hashem e depois vira a nossa Torá quando a gente estuda? Porque a Torá tem uma peculiaridade que ela vira parte da pessoa. Matemática não vira parte da pessoa. Óbvio que Chokhmah, a sabedoria da matemática, ela é importante, da física, isso inquestionavelmente. Mas qual é a peculiaridade que a Torá tem que nenhuma outra ciência tem? A seguinte, a Torá, ela tem uma peculiaridade que ela começa sendo Torá de Hashem, a Torá de Hashem, depois vira a Torá, nossa Torá, a Torá da própria pessoa. Por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu criou a Torá de uma forma que cada pessoa se identifica com a Torá e a Torá se personaliza dentro de cada pessoa. Explico para vocês, acompanhem comigo. Que a famosa história é que uma vez viram Aristóteles se comportando de uma forma muito vulgar. E o Aristóteles era uma pessoa muito, muito grande. O Rambam, por curiosidade, fala para a gente que a sabedoria de Aristóteles era algo monumental, um dos homens mais sábios que houve na história da humanidade. Então viram Aristóteles se comportando de forma vulgar e falam para ele, olha, como é que o senhor, um grande filósofo, grande pensador, se comporta dessa forma? Disse Aristóteles, como assim? Perguntaram para ele de novo, como o senhor se comporta de uma forma não digna? Aristóteles fala, não entendi a pergunta. Um professor de matemática precisa ser uma raiz quadrada ambulante? Da mesma forma que um professor de matemática não precisa ser uma raiz quadrada ambulante, e é óbvio que todo mundo entende, nem espera que ele seja uma raiz quadrada ou um número 3 que se desloca daqui para lá, assim também eu sou filósofo, mas eu não preciso ser uma filosofia ambulante. Isso é com sabedorias laicas. Quando se refere à Torá, é 180 graus oposto, pelo menos. O Midrash está ensinando para a gente que alguém que estuda uma Gemara e ele ensina para o outro tem duas Gemarot, ele tem duas Gemarot, diferente de um business, ou diferente de matemática e física. Quando um ensina matemática e outro ensina física, eles trocam sabedorias, é muito valioso, mas são duas sabedorias externas a mim. Quando eu estudo Gemara, eu ensinei Gemara e agora eu tenho a Gemara do meu amigo também, é uma aquisição, porque não é a mesma do meu amigo. Eu entendo a Gemara do meu jeito. Fato é que duas pessoas estudam Gemara e duas pessoas têm compreensão diferente. Querem ver? Uma pessoa pode estar estudando a Gemara e fazer a pergunta que o Tosfot faz e dar a mesma resposta do Tosfot. Outra pessoa pode estudar a mesma Gemara e fazer a pergunta de um outro comentarista, Duran, por exemplo, outro comentarista, e ter a resposta do Duran que pensou diferente do Tosfot. Ou seja, o estudo de Torá, ele entra em cada pessoa de uma forma diferente de matemática ou qualquer outra ciência laica, e isso vira vaikhu literumá, é minha aquisição. Por quê? É Torató, agora virou parte de mim. Essa Torá foi acoplada do jeito que eu sou, cada pessoa é diferente, e dentro da Torá, cada vez mais nos moldes das regras da Torá, obviamente, eu encontro o meu eu dentro da Torá Kedoshá. Essa é a singularidade que só a Torá Kedoshá tem. Por isso que a Torá vai de Torá Hashem, para quando a gente estuda, e com afinco vira Torá To, a minha própria Torá. Conforme a minha capacidade intelectual, conforme o meu ver da Torá. Não é à toa que a Torá tem 70 dimensões. Nossos sábios falam para a gente que a Torá pode ser vista de 70 formas diferentes. Obviamente dizendo que é respeitando as regras da Torá. Ninguém está falando para a gente inventar coisas que Hashem não quer que a gente fale. Deus me livre. Mas seguindo as regras dos nossos Rabanim, que viveram gerações anteriores, sem fazer mudanças absurdas, obviamente. Mas seguindo as regras dos nossos Rabanim, a pessoa pode entender a Torá de 70 prismas diferentes. E os 70 são verdadeiros. Cada pessoa conforme o que ele é. Então, vaikhu literumá, mais uma vez, para finalizar, quer dizer o quê? É uma aquisição, diz o Midrash. Por que não está escrito vaitnu? Vaitnu é qualquer outra coisa. Matemática, física, que é importante, mas eu aprendi agora raiz quadrada, ele sabe raiz quadrada, a gente sabe a mesma coisa. Só tem uma resposta na prova de matemática. Na FUVEST só tem uma resposta certa, A, B, C ou D. Porém,
em relação à Torá, não existe uma resposta somente certa. Tem um universo de respostas certas. Fato é que qualquer pessoa que estuda a Gemara sabe que tem discussão entre os comentaristas de como entender a Gemara. Por quê? Porque cada pessoa tem a razão dentro de um terreno específico, chamado Gemara, de como se movimentar lá dentro conforme as regras, mais uma vez, que Hashem gostaria que a gente estudasse. Queria dar um passo adiante com vocês, nesse tópico, já que a gente está falando da Torá Kedoshá, que é a bola, tem que ser a bola da vida da pessoa, porque não adianta, pessoal, a gente ter saúde, Baruch Hashem, que tenha até os 120, Parnassá, que a gente tenha tudo de bom, estrutura de vida, valores, se a gente não tem a Torá junto com a gente. Agora, já que a gente está falando da Torá, e a Torá ela se embute dentro de cada um, e cada um consegue ver a Torá do jeito dele, acompanhe comigo algo excepcional, o que Rav Wolbe diz no seu livro Aleishur. No segundo tomo do Aleishur, no segundo Herek, ele diz o seguinte, ele traz uma Gemara no Tratado de Nedarim, Gemara é famosa, mas o aprendizado que ele traz, talvez a gente nunca viu. A Gemara no Tratado de Nedarim, na página Pei Aleph, Amud Aleph 81a, diz o seguinte, por que o Bet HaMikdash foi destruído? Qual a razão que o Bet HaMikdash foi destruído? Diz a Gemara, Shelo birchu b'Torah tchila, uma Gemara muito famosa, porque as pessoas não fizeram a brachá do estudo da Torá antes de estudar a Torá. Obviamente, que a pergunta óbvia que tem é que nem existe uma obrigação de acordo com a Torá, de acordo com muitos comentaristas, certeza, de fazer Birkot a Torá antes de estudar a Torá. E mais ainda, é tão grave não ter feito uma brachá? E mais ainda, como que eles não fizeram a brachá? Eles pularam essa parte do Sidur? O que isso quer dizer? O que o Gemara quer dizer? Que o Bet HaMikdash foi destruído porque não fizeram a brachá na Torá. O que isso quer dizer? Então, tem um comentarista na própria Gemara de Nedarim chamado Uran, Rabbeinu Nissim, ele traz para a gente o seguinte, Shelo haita Torah chashuvah benehem kolkach. Na verdade, eles fizeram brachá, mas fizeram brachá rapidinho. Não pararam um segundo para falar, uau, eu tenho o privilégio de ter acesso à Torá. A Torá é um presente que Hashem deu exclusivamente para os Yehudim. E a pessoa ter estudado Torá naquela geração sem ter feito a brachá, diz Uran, o que quer dizer que eles não fizeram a brachá? Então eles fizeram, mas fizeram mal feita. Sem apreciação devida de antes da Torá lembrar o que eles estavam indo fazendo, ou que nós estamos fazendo aqui agora, que é estudar Torá. Ou seja, eles sim estudaram, diz Uran. O que faltou? E pessoal, deve ser que é grave porque o Bet HaMikdash foi destruído, assim diz a Gemara. Por quê? Faltou ter feito o brachá na Torá antes. Mas peraí, qual que é o insight que tem aqui? E olhem a pérola que diz Rav Wolbe no seu livro Aleishur. Ahavu et chokhmat Torá. Diz Rav Wolbe, não como a gente entende normalmente. Eles gostavam da sabedoria da Torá. Aval lo lamdu k'dei le'akir be'akadosh baruch hu ledabek b'drachav. Olhem que profundo. Porém, eles não estudaram a Torá para conhecer melhor Hashem e ficar mais próximos de Akadosh Baruch Hu. Diferente do que a gente normalmente conhece, eles não desprezaram a Torá. Diz Rav Wolbe, ahavu et chokhmat Torá. As pessoas daquela época gostavam sim da sabedoria da Torá, apreciavam isso, porém, com uma finalidade errada. Aval lo lamdu k'dei le'akir be'akadosh Baruch Hu. Não estudaram para conhecer Hashem e se aproximar mais de Hashem. Olhem que interessante. Como uma pessoa consegue conhecer a Kadosh Baruch Hu? É impossível, Hashem não tem corpo, não tem forma, como a gente sabe. Como que a pessoa é capaz de conhecer Hashem? Ainda mais, diz o Rambam, no seu livro de Halachot, uma pessoa que imagina que Hashem tem formato, lo além, essa pessoa nem tem o Lamabá. Como é que eu posso entender algo abstrato se eu, ser humano, sou algo físico? Como a Kadosh Baruch Hu me espera entender algo abstrato, ele maiúsculo, se eu sou algo, uma pessoa de carne e osso? A resposta é muito simples. Por quê? Através da Torá. A Torá é um raio-x de Akadosh Baruch Hu. A Torá, meus queridos, é um raio-x de Akadosh Baruch Hu. Então, olhem que maravilhoso. Já que a Torá é um raio-x de Akadosh Baruch Hu, então, Hashem falou, olha, se você estudar a Torá como uma ciência, igual matemática, física ou química, Hashem falou, olha, isso não é o que eu quis. Estudaram Torá, porém, não com a finalidade de conhecer melhor Hashem.
eu queria trazer, eu não sei se é isso que o Rav Wolbe quis dizer, mas eu quero compartilhar com vocês uma luz que me veio, e o que não é correto, seria talvez algo do tipo seguinte. Uma vez alguém me contou que a acupuntura descobriu que o lugar onde os homens colocam o tefilim é um ponto muito importante que, através de pressionar ele, faz uma diferença na vida da pessoa. Alguma coisa assim, ou talvez mais profunda ainda. Olha, pode ser que Hashem também pensou nisso? Claro que pode. Ou falar que a comida kasher ela é mais limpa. Tá certo, o Ramban fala isso. O Humash, Ramban com N, Nachmani diz que a comida kasher, os peixes kasher são mais limpos. Mas eu queria contar para vocês uma coisa importante. Nós não colocamos tefilim porque é acupuntura. Nós não comemos kasher porque é mais limpo. Também tem isso de bônus. Como a gente sabe disso? Porque se uma comida, tomara que não seja assim, mas que ela não está limpa, não está higienizada, ela ainda é kasher. Ninguém falou que precisa comer, que nem precisa ser assim, mas ela é kasher. Ou, se a pessoa colocar agulhas no braço, isso não substitui ele de colocar o tefilim. Falar que nós colocamos tefilim porque é o ponto da acupuntura, a acupuntura chegou, essa é a razão. Ou que a gente come kasher porque é mais limpo, ou que a gente faz shritá, outro exemplo muito comum nas pessoas, porque o animal sofre menos, essa é a razão, isso é Lashon Hara de Akadosh Baruch Hu. Isso mesmo, Lashon Hara de Hashem. Tem também, obviamente, na shritá, no abate, por exemplo, que o animal sofre menos, é claro. Isso entra sim, mas não é por isso, meus queridos. É porque a Kadosh Baruch Hu mandou. E a Kadosh Baruch Hu, na sua tamanha dimensão e eternidade, entendeu que isso é o melhor. Isso é Torat Hashem. Estudar a Torá para conhecer melhor Hashem, para se linkar, grudar, aproximar de Akadosh Baruch Hu. Obviamente, o que a gente pode entender, claro, mas não é por este motivo ou por aquele motivo. Tem isso também? Tem. A gente pode aprender isso? Claro que pode, mas não é somente por isso. Isso responde para a gente algo master, algo gigante. É o seguinte. Tenta imaginar a cena como se fosse a primeira vez. Akadosh Baruch Hu deu as luchot, as tábuas da lei para Moshe Rabbeinu. O que eram as tábuas da lei? As primeiras, escritas por Hashem. Algo maravilhoso. Algo que se a pessoa estudasse, ele nunca mais ia esquecer. De repente, Moshe Rabbeinu, ele teve todo um debate com os anjos para pegar a Torá, não queriam dar a Torá para ele, porque a Torá pertence aos céus. Moshe Rabbeinu teve que segurar no trono de Hashem e dialogar com os anjos e pegar a Torá. Finalmente ele consegue pegar a Torá. Pega as Luchot, está descendo em sentido ao Har Sinai. Ele vê que o povo fez idolatria. Moshe Rabbeinu fica muito chateado. Ok, compreensível. De repente Moshe Rabbeinu vai lá e ele quebra as Luchot. Habibi, como que ele quebrou as Luchot? Como ele ousou quebrar as Luchot? É um presente de Hashem. Devolve para Hashem. Ou guarda para depois para o povo. Ou dá para o povo e ensina para eles quanto errado foi eles terem feito o bezerro de ouro, a idolatria. A resposta é a mesma. A Torá veio, acho que é isso, a Torá veio para nos aproximar de Akadosh Baruch Hu, para que a gente possa conhecer melhor Hashem. Quando Moshe Rabbeinu viu o povo fazendo idolatria, que é exatamente o oposto, simetricamente oposto, a se aproximar de Hashem, a idolatria que tem outro Deus, tem outro comandante do mundo, Moshe Rabbeinu falou, olha, melhor quebrar a Torá de Hashem, e Moshe Rabbeinu arriscou a vida dele para isso, ele só descobriu que ele estava correto no último verso do Sefer Torá. Quando o último verso do Sefer Torá fala para Moshe Rabbeinu, Hazako Baruch, o último verso do Sefer Torá em Sefer Dvarim, ele esperou a vida inteira dele. E Hashem falou para ele, parabéns que você quebrou. Ele ousou quebrar, algo ousado, mas qual foi a ousadia de Moshe Rabbeinu? E da onde veio isso? Que Moshe Rabbeinu entendeu, talvez, obviamente a gente está entendendo um pouquinho da grandeza de Moshe Rabbeinu, que a Torá é para aproximar o homem de Akadosh Baruch Hu do jeito que Hashem quer. Essa Torá ela é Nitzchi, Netzach, eterna. Quando a Torá vira parte da pessoa, devagarzinho, tem um bônus magnífico. Show, chantilly, la crème de la crème. Qual que é o bônus? Que a pessoa consegue ver o mundo inteiro como Hashem quer. Porque quanto mais eu estudo Torá, não é igual matemática, que é uma ciência que fica fora de mim. Eu acabo adaptando isso ao meu DNA.
Quanto mais nós estudamos Torá, mais vira parte do nosso DNA, a gente acaba vendo o mundo inteiro do jeito que Hashem quer. Porque a pessoa virou um Sefer Torá ambulante. Talvez é por isso que a gente tem o costume de, costume maravilhoso, tem uma dúvida, um dilema, perguntar para um Rav. A gente assume que o Rav tem uma visão melhor do que a gente, como? Porque o Rav estudou mais Torá, aquela pessoa mais versada estudou melhor Torá, então aquele indivíduo vai poder enxergar a situação do jeito que Hashem quer. Opa, se a pessoa enxerga a situação do jeito que Hashem quer, nada mais maravilhoso de escutar a resposta que Kadosh Baruch Hu gostaria de me contar nesse momento de algum dilema que eu tenho em muitos momentos diferentes da nossa vida. Eles até contam, olha que interessante, que uma vez o famoso Rav Chaim Shmulevitz recebeu algum objeto que precisava ser montado. Um objeto ele precisava montar e ele não sabia como montar, então ele foi procurar no objeto e falou, certeza, tem que ter alguma explicação. Ele abriu, naquela época não era nada digital, era um manual de como se montar, peça 1 com peça 2, encaixa, cola, etc e tal, e montou o objeto dele. Depois que ele monta o objeto, ele fala, uau, certeza que a Torá é Min Hashamayim, dos céus, de Hashem. Qual a ligação? Porque ele montou um objeto e ele falou que a Torá é Min Hashamayim? Qual é a ligação entre um e outro? Diz Rav Chaim Shmulevitz o seguinte, se um pequeno objeto que precisa ser montado vem com uma instrução, obviamente, como é que é possível que Hashem me colocou nesse mundo, dizendo Rav Chaim Shmulevitz, sem uma instrução? Tem que ser que Hashem mandou uma instrução para o mundo. Pessoal, independente se a gente gostou da prova dele ou não, mas o olhar dele, magnífico. Olha que interessante. Como que ele foi lembrar de um objeto para o Sefer Torá? A resposta é simples. Um homem que estuda a Torá está, desculpem a expressão, embebedado no bom sentido com a Torá Kodoshá? O que acontece é onde ele vai, ele vê Torá. Onde ele vai, ele vê as coisas na forma, na visão da Torá Kodoshá. Então, a comparação fica óbvia. A pessoa anda com o Sefer Torá na cabeça. Então, se ele recebe um objeto que precisa ser montado, ele fala, opa, se um objeto vem com um guia, com um manual, certeza que o mundo vem com um manual. Para fazer esse link, tem que estar olhando para o mundo de uma forma maravilhosa com o Sefer Torá junto com a pessoa. O Rav de Ponovitch, Rav Kahneman, costumava dizer o seguinte, a gente fala no Birkat Hamazon depois de comer pão de verdade, não pão mesonot, tá bom? A gente fala no Birkat Hamazon o seguinte, Al Torat Hashelim Matanu, na segunda brachá do Birkat Hamazon, Hashem, muito obrigado pela Torá que você me ensinou, Vel Chaim Umazon, sobre a vida e a comida que você me deu de sustento. Rav Chaim Shmulevitz, a gente primeiro fala Al Torat Hashelim Matanu, e depois Al-Chaim, e depois a vida. A gente agradece a Hashem pelos dois. Por quê? Porque está um do lado do outro, porque a Torá antes. Rav Chaim Shmulevitz é muito simples, porque sem Torá não tem vida. Por isso que quando a gente vai agradecer a Hashem pela vida, a gente fala Al-Torat Hashelim Matanu, e logo em seguida Al-Chaim, thanks Hashem, Lechaim, para a vida. Mas que vida? A única vida que existe. A vida de Torá. Quanto mais a gente se aproxima da Torá Kedoshá, mais vivo nós somos. Quanto mais distante a gente está, mais a gente precisa se aproximar. Olhem só essa história. Havia uma yeshiva muito famosa na Europa, se chamava Yeshiva de Novardok. Yeshiva de Novardok tinha algumas peculiaridades, mas muitos homens grandes saíram dessa yeshiva. O Rosh Yeshiva de Novardok chamava Rav Zaitik. E a história foi a seguinte. Rav Zaitik, em algum momento, foi exilado para a Sibéria pelo crime que ele fez. Qual o crime? Estar ensinando Torá. Na época do antigamente, nos países comunistas, ensinar Torá era um crime. Ele foi exilado pelo crime de ter, de alguma forma, ensinado Torá. Foi exilado para a Sibéria. Na Sibéria haviam muitos trabalhos forçados que as pessoas faziam. Rav Zaitik foi para lá, da Rússia comunista foi para lá, e aí o que aconteceu é que ele escolheu o trabalho de carregar água. Qual que era o trabalho? Ele tinha que andar horas na floresta, atravessar uma floresta, pegar água no vilarejo do lado e trazer de volta para onde ele estava. Era um trabalho difícil, que tinha que andar muito num lugar não agradável, que era a floresta, e com balde pesado indo de um lado para o outro. Perguntaram para ele depois, por que você escolheu justo esse trabalho? Talvez tinham trabalhos mais fáceis, apesar que nenhum era fácil, mas tinham trabalhos possivelmente mais fáceis. Disse Rav Zaitik, porque com esse trabalho eu podia sair da minha cidadezinha para ir para o vilarejo do lado.
Falaram, e daí? Lá talvez haveria um Yehudi. Perguntaram para ele, e daí? Rav Zaytik contou a seguinte história, que explica o e daí. Rav Zaytik conta que ele estava carregando o balde dele vazio para o vilarejo voltar cheio. O que aconteceu é que Rav Zaytik se aproxima e ele vê uma casa e ele fica elétrico, mesmo elétrico. Perguntaram para ele, mas o que aconteceu, Rav? Diz Rav Zaytik, eu vi uma mezuzá na porta daquela casa, naquele vilarejo do lado. Eu bati na porta da casa, uma senhora que viu que eu era Yehudi, sem me conhecer, ficou com medo de abrir a porta, porque se ela fosse vista me dando ajuda, o que aconteceria era que ela seria castigada. Ela passa rapidinho por uma fresta da porta, abre rapidinho e fecha um sanduíche para mim, um pedacinho de pão para mim. Eu bato de novo na porta. Essa senhora fala para mim, olha, por favor, vá embora. Se você continuar aqui, você vai me colocar em perigo. Minha intenção é te ajudar, e eu te ajudei com tudo que eu posso, eu não tenho mais comida para te dar. Rav Zaytik diz que ele bateu de novo naquela porta e falou, olha, eu não quero pão. A senhora falou para ele, que você quer, alguma joia? Eu não tenho. O mais precioso que eu tenho é o pão. E foi isso que eu te dei. Uma fatia de pão. Rav Zaytik diz para ela, eu não quero pão. Diz a senhora para ele atrás da porta, então me fala, o que você quer? O que você precisa? Diz Rav Zaytik o seguinte, uma página de Gemara. Diz ela, isso eu não posso te dar. Porque nós temos uma única Gemara aqui na minha casa, é o único tesouro que nós temos. Pão, a gente tem pouco. Esse livro que a gente tem de Gemara, isso eu não abro mão dele. Rav Zaytik fala para ela, por favor, eu não tenho nada. Eu trabalho de carregador de água para talvez conseguir uma página para poder estudar. Fui exilado para a Sibéria e não tenho nenhum livro para ficar comigo. Quando a mulher viu a sinceridade do Rav Zaytik, ela pegou a Gemara dela, que havia 2 tratados dentro de um volume só, cortou em 2 com respeito, deu para ele um tratado chamado Nedarim e ficou com outro tratado com ela. Rav Zaytik falou, muito obrigado. Devolveu o pão para ela, falou, olha, eu aprecio muito o seu pão, mas eu queria que você soubesse que mais do que o pão, eu queria ter uma Gemara junto comigo. Meus queridos, pessoas gigantes entenderam que não tem vida sem Torá. E para pessoas muito grandes, que estão longe talvez da nossa realidade, mas é bom saber que isso existe, olha, isso vem até antes de um pedaço de pão. Óbvio de que hambúrguer, sushi, pizza, mas vem antes de um pedaço de pão. Quando eu li essa história, eu falei, uau! Lorav lalechem, como diz o Navi, vai chegar um dia na história do mundo que as pessoas não vão ter fome para pão, ou talvez até tenham fome para pão. Lotzamalamaim, não é sede para água, talvez até tenham sede para água. A sede de verdade, a fome de verdade vai ser, como diz o Pasuk, que im lishmo et divrei Hashem, para poder escutar uma palavra, ter um livro na mão, que era uma riqueza na época do antigamente. Ter uma Masechet Nedarim, o Tratado de Nedarim. Rav Zaytik diz que aquele estudo que ele tinha na Sibéria, depois com aquele livro escondido, foi a coisa mais doce que ele conseguiu fazer, porque obviamente veio com esforço. Sem Torá, não tinham vida. E a gente tem que entender de verdade, meus queridos, que para ganhar o upgrade na vida que a gente tem, ela ficar ainda melhor e cada vez melhor e que fique melhor, é com Torá. Quanto mais próximos da Torá, a gente quer estudar a Torá para se aproximar de Hashem, ver o que Hashem quer de verdade, não por acupuntura, não por higiene, também. Não porque o abate ele faz o animal sofrer menos, também. Mas não por isso, porque eu quero me aproximar de Hashem, mas a gente consegue ver o mundo inteiro de acordo com a visão de Hashem, aquela visão sorridente, maravilhosa, otimista e verdadeira. Uau! Que mais precioso existe no mundo? Entender que sem Torá, como disse Rav Saadia Gaon, não tem povo Yehudi. O povo Yehudi, a peculiaridade que nos faz ficar unido, tudo isso de bom que a gente tem, destacar, união, compaixão, tudo isso vem por um ingrediente master, a Torá Kedoshá. É isso mesmo. E eu queria agora compartilhar com vocês, nesse estágio final do Shiur, o seguinte. Talvez seja por isso
que a Gemara conta para a gente, em alguns lugares, um deles no Tratado de Sanhedrin, na página 7a, que em Tchilat Dino Shel Adam Elal Divrei Torah. A primeira pergunta que a Hashem vai perguntar para a gente na FUVEST, depois dos 120 anos bem-vividos, diferente do vestibular, aqui a gente já tem a pergunta. A gente já sabe a resposta, a gente já tem a pergunta. O que falta? Viver conforme a pergunta e responder a resposta certa. A Hashem pergunta para a gente, a primeira questão que a Hashem faz para qualquer pessoa, homem ou mulher, depois de 120 anos, Bezrat Hashem, muito bem-vividos com saúde. Em Tchilat Dino Shel Adam, a primeira pergunta que vão perguntar para qualquer um é Dvar Torah. Será que você participou da Torá? Será que você estudou Torá? Será que você teve algum share na participação na comunidade, ajudou outros a estudar, estudou, ensinou pessoas, participou, ajudou o estudo da Torá, patrocinou, cada um do seu jeito, mas todo mundo tem que estudar, porque se eu patrocino, eu estou fazendo uma mitzvah grande, mas eu continuo pequeno no meu estudo e na minha visão de ver o mundo. Talvez é por isso que é a primeira pergunta. Por que a primeira pergunta? É a primeira pergunta por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu fala, olha, eu espero isso de você. Por quê? Porque a Hashem fala, eu amo tanto você. E ver o mundo de uma outra forma, não dá para viver sem isso. Por isso que talvez essa seja a primeira pergunta. Eu queria, já que a gente está falando de Torá, compartilhar com vocês uma ideia nos últimos 100 metros rasos aqui do nosso shiur. É o seguinte, eu vou falar para vocês 3 momentos, 3 passagens da Torá, e a gente vai ver um denominador comum e aprender uma coisa muito maravilhosa, eu acho, quando se refere à Torá, que é o assunto de hoje à noite. É o seguinte, a Torá fala para a gente que quando um homem vai para uma guerra, tem algumas especificações, tem que ser uma guerra de mitzvah, tem muitas regras, mas vamos aprender o legado e não as especificações dessa regra. Quando o homem vai para uma guerra, ele está numa guerra, ele vê uma mulher do outro povo. E a gente sabe que existe o conceito de assimilação e quanto isso é grave. E Hashem fala, olha, tem muitos requerimentos, mais uma vez. Mas a regra geral, a gente não está querendo aprender a regra específica hoje à noite, mas no global, a ideia, isso sim a gente quer aprender, é que o homem, de alguma forma, e passando por um certo processo que não vem ao caso agora, que é muito detalhado, esse homem pode até casar com uma mulher do outro povo. Por quê? Diz a Torá para a gente, famosa Gemara, Lo dibra Torá ela keneged Yetzer Hara. A Torá falou contra o Yetzer Hara, contra não, entendendo o Yetzer Hara. O que isso quer dizer? A Torá percebeu que um homem numa guerra, ele vira quase que um animal, porque senão ele não consegue guerrear, tem que estar meio brusco, ou bastante brusco. E isso compõe o homem num total. Então, naquele único cenário específico, aquelas regras específicas, mais uma vez, foi lá que Hashem viu que o homem não consegue não ir lá e ter relações com aquela outra mulher, então Hashem falou, pode até ter relações com fulana. Obviamente, naquele caso específico, com regras específicas. Porque Hashem falou, eu entendo você, eu que te criei, eu sei que não tem outra forma. Segundo caso, queridos, existe uma regra na Gemara também, na Torá também, que é o seguinte, se uma pessoa matou alguém sem querer, e tem muitos detalhes mais uma vez, e esse, puxa vida, infelizmente matou bem sem querer, descendo o piano, subindo o piano, a Gemara tem todos os detalhes, escorregou e caiu na cabeça de B. Agora os familiares de B, que morreu sem querer mais uma vez por A, podem ir matar o A em algum momento. Peraí, por quê? A Torá não permite vingança? Parece que Hashem falou, eu criei o ser humano. Eu sei que nesse caso eu não posso pedir mais uma vez isso para ele. Porque nesse caso é demais pedir isso para ele. Eu vou trazer um terceiro episódio para a gente que aparece na Torá também, em lugares diferentes. Hashem diz para a gente, e aparece no Tanakh de novo, Som tassim alecha melech. Você quer ter uma monarquia? Pode. Coloque um rei, tem regras quem tem que ser rei, dinastia de David HaMelech, tem que ser uma pessoa que cumpre Torá, etc e tal. Som tassim alecha melech, pode colocar um rei sobre si, kechol hagoim, igual a todos os outros povos. Peraí, por que igual a todos os outros povos? Porque o que me motivou a querer um rei, e ter uma monarquia, e Yehudi falando, é porque os outros têm. Isso é bom? Hashem falou, pode. Porque Hashem viu, no primeiro caso da guerra, no segundo caso, da pessoa que faleceu sem querer, isso é chamado Goel Adam. A família pode vingar o sangue do falecido.
Óbvio que tudo isso tem muitas regras específicas, mas a gente está querendo aprender a ideia. E no terceiro caso, que a pessoa falou, olha, eu quero um rei porque os outros querem ter, mas só porque os outros querem ter, Hashem falou, olha, Hashem que nos criou entendeu que nesses três casos, Hashem falou, eu maiúsculo libero com regras. Por quê? Hashem falou, eu te criei, eu sei quais são as nossas limitações. Daqui para lá a gente não consegue. Meus queridos, daqui a gente aprende o seguinte, desses 3 episódios, que a Torá no Har Sinai foi entregue para cada um de nós. E a Kadosh Baruch Hu não espera que nós sejamos anjos. Fato é que na guerra ele permitiu. Fato é que os Vingadores, naquele caso, foram permitidos. Fato é que a gente falou, a gente quer um rei porque os outros têm. Hashem falou, ok. Tem casos específicos que Hashem permitiu. Mas o que a gente aprende? Qual o denominador comum desses 3 casos? Que a Kadosh Baruch Hu deu a Torá para a gente não para que nós sejamos anjos. Uau, aquela pessoa parece um anjo. É um homem que parece anjo. Não um homem que se tornou um anjo, porque Hashem não espera isso da gente. Fato é que a Kadosh Baruch Hu falou para a gente, eu quero que você, nós, todos nós, vivamos como seres humanos 6 estrelas. Isso sim. Mas não virarmos anjo. No nível de ser humano. Não existe nenhum Yehudi que pode falar, a Torá não é para mim. Porque quando a Torá viu que não era para a gente, Hashem falou, nesse caso eu te permito, eu não posso te proibir. Mas tem 613 regras, 613 mitzvot, são 613 oportunidades de crescimento, onde cada uma delas, não regras, oportunidades de crescimento, isso vem com regras, obviamente, onde cada um de nós é possível de cumprir ela se nós quisermos, livre-arbítrio da pessoa, mas todo mundo consegue. Por quê? Porque nos 3 casos que a gente mencionou, talvez tenha outros, eu peguei 3, que a gente não tem a possibilidade, a gente tem a limitação, a Hashem falou, aqui pode, aqui pode, aqui pode. O que a Hashem falou, eu sei que a gente não consegue. Todo o caso que a Hashem não falou isso é porque nós sim conseguimos. Ou seja, a Torá Kedoshá veio para não diminuir a essência humana que existe na pessoa, mas não, para dar um up naquela essência humana que tem na pessoa e fazer ele viver de uma forma muito mais maravilhosa. E o exemplo que eu adoro dar, e eu acho que ele é muito peculiar ao nosso momento aqui, eu gostaria de falar esse exemplo para vocês, e a gente termina com uma história, é o seguinte, uma pessoa que ele mora no 2º andar de um prédio, ele tem uma visão da rua de baixo. Uma pessoa que mora no 10º andar do prédio, ele tem uma visão muito mais macro da onde ele está. Uma pessoa que mora no 20º andar de um prédio, ele tem a visão do bairro, e quase que talvez da cidade. Ele tem uma visão muito mais linda. E se for lá um lago, alguma coisa, a coisa que a pessoa do 2º andar não tem. Quanto mais a pessoa estuda a Torá Kedoshá, mais ele tem uma visão maior que no mesmo prédio, é o mesmo ser humano, não é para deixar de ser humano, não é para ir para o subsolo, é o contrário. É para ser um ser humano plus. É viajar de first class, é o mesmo avião, mas é aprender a viajar, a viver de first class. É isso que a Kadosh Baruch Hu espera da gente. Isso através de se conectar com Hashem. Eu queria terminar com uma história para a gente ver o que é o gosto da vida de verdade. Enjoy o quê? A história se passa verdadeira em Manhattan, e com ela nós finalizamos com chave de ouro, Bezat Hashem. A história se passa em Manhattan, e Manhattan, na frente de um prédio, para um senhor, abre a porta, sai da limusine, e limusines em Manhattan é algo muito comum. Porém, naquele lugar era incomum. Uma das filiais de Esha Torah no mundo é em Manhattan. E lá não é muito comum em Esha Torah, naquele lugar, em Manhattan, de estudo de Torá, parar uma limusine para descer, mesmo que em Manhattan é comum. Abre a limusine, o motorista abre a porta, sai um senhor todo arrumado, roupa engomada, senta a estudar. Esse senhor, história verdadeira, era o CEO de uma companhia de táxi aéreo chamado Michael Sparks. Procurei depois no Google, tem Michael Sparks, parece que é um jogador, mas tem outro Michael Sparks, se a gente procurar, ele é uma pessoa muito importante, e ele é o dono de uma das companhias aéreas de táxi aéreo, uma pessoa, financeiramente falando, bem-aventurada.
ele entra para estudar com um dos Rabanim lá em Aish HaTorah. Estuda 4 vezes por semana. Todos os dias, das 10 da manhã, ele estuda de manhã até as 10 da manhã. De repente ele volta para o escritório dele, e acompanharam ele uma vez, um escritório state of art. Sai da limusine dele, um escritório com, óbvio, ar-condicionado, móveis da primeira qualidade, secretário, secretária, serviço, comida, tudo do bom e do melhor. Um dia, alguém que já esteve com ele em Aish HaTorah e também no escritório dele, perguntou para ele o seguinte: como você consegue não ficar tonto com esses dois mundos? Você vai parar num branch de Aish HaTorah, um lugar mais simples, mais pequeno, mais menos trabalhado, menos sofisticado, vamos dizer, do que teu trabalho, do que teu birô, do que teu escritório, algo maravilhoso, com todo aquele serviço que você tem, e vem para cá, e todo dia fica aqui até as 10 da manhã e volta para o escritório. Como isso não te deixa desnorteado, perdido, esses dois mundos completamente diferentes no mesmo bairro, aqui em Manhattan? Disse esse senhor Michael Sparks o seguinte, para aquela pessoa, e essa pessoa depois contou para os outros, e a história chegou até a gente. Eu quero que você saiba que quando eu me sinto no topo do mundo, não é no meu escritório, no último andar. Quando eu sou CEO, sendo bem servido pelos meus secretários, secretárias e toda aquela entourage de pessoas que meu business precisa, talvez. Eu tenha. Eu me sinto no topo do mundo quando eu estou estudando aqui a Torá de Hashem, num lugar simples, tranquilo, porque cada vez mais eu conheço o que quer dizer estar lá em cima. E o que me faz ficar cada vez mais alto, mais lá em cima, é aquela página, aquela linha de Torá Kedoshá que eu estudo. Isso é a Torá Kedoshá. Isso é o que nos conecta com Hashem, isso é o que nos faz crescer, isso é o que nos faz viver full potential. Uma pessoa que tem uma Ferrari dentro dele e anda 30 por hora, para isso qualquer carro 1.0 pode fazer. Cada um de nós tem uma Ferrari dentro de nós, homens ou mulher. A Torá faz a gente cada vez aumentar mais essa velocidade, aproveitar mais e ver os nossos olhos, o mesmo mundo que a gente vê, mas não é o mesmo. É com uma visão muito mais sofisticada, muito mais trabalhada, a partir do que a Kadosh Baruch Hu quer que a gente veja, que é a única realidade de verdade que existe no mundo. Que Bezerra Hashem a gente possa se aproximar da Torá, ver cada vez mais a nossa vida maravilhosa no espectro de Hashem, ter as intuições que Hashem quer que a gente tenha e, obviamente, decisões maravilhosas que a Kadosh Baruch Hu espera para cada um de nós. Muito boa noite a todos.